Boa noite, igreja. Que a paz do Senhor possa encher a vida de cada um de vocês, amém? Como o apóstolo falou, você que está em casa também, esse culto vai ser o melhor culto da sua vida. Já está sendo. E agora, com a palavra, até o término dessa palavra, você vai sair daqui mastigando prego e cuspindo fogo, em nome de Jesus, amém? Você em casa também recebe. O Espírito Santo vai te tomar de uma forma sobrenatural nessa noite. Mas o tema que o Senhor colocou no meu coração é: não troque sua comunhão com Deus por nada. Fala assim comigo: eu não vou trocar a minha comunhão com Deus por nada. Vamos ler Gênesis 3, o 8 e o 9. Gênesis 3, 8. E ouvindo a voz do Senhor Deus que passeava no jardim à tardinha, esconderam-se o homem e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. O 9. Mas chamou o Senhor Deus ao homem e perguntou-lhe: onde estás? Até aqui, feche seus olhos. Senhor, a tua palavra foi lida, Pai. Espírito Santo, agora eu te peço que eu venha diminuir, que o Senhor cresça e apareça, que o Senhor fale, Senhor, através da minha boca, assim como o Senhor ministrou no meu coração fortemente, Senhor. O Senhor venha ministrar a cada um dos teus filhos, Pai, porque a tua presença, a comunhão contigo é o melhor que temos, meu Pai. Nós não podemos perder a comunhão contigo por nada, Pai. Que o Senhor Espírito Santo agora venha, Senhor, sobre cada coração, sobre cada mente, Senhor, que eles possam agora receber a tua palavra, Senhor, em nome de Jesus, e serem cheios e darem o tudo deles para o Senhor, reconhecendo que sem Deus nada somos, nada podemos. Pai, obrigado pela tua presença, obrigado por mais essa noite, obrigado pela essa palavra, Senhor, em nome de Jesus. Espírito Santo, fique à vontade no nosso meio, Espírito Santo, aleluia. Queridos, nós vemos aqui, né? E aqui fala a respeito, quando você começa a ler um pouco antes, fala a respeito, então, de Adão e Eva. Ali no início de tudo, nós vemos que Deus, ele fez o quê? Um jardim lindo, que se chamou, colocou o nome de Éden, esse jardim. E ele fez um jardim lindo e ele colocou ali naquele jardim tudo que o homem precisaria, estava ali naquele jardim. Ele deu o melhor, Deus deu o melhor dele. E nesse jardim, então, depois de ter feito tudo que ele fez, a palavra de Deus diz que ele fez com a palavra, com o poder da palavra. E ele criava tudo com o poder da palavra. E haja luz e houve luz. Tudo era criado com o poder da palavra. Mas quando chegou na criação do homem, Deus fez diferente. Deus pegou do pó da terra e soprou o espírito dele sobre a vida do homem. Então, ali naquele momento, o primeiro contato ali que Adão teve, quando Adão abriu os olhos, ele viu ali a presença de Deus, ele viu ali o próprio Deus, a trindade ali, porque a palavra fala assim: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então ali estava o Pai, o Filho e o Espírito Santo ali. Então aquele primeiro contato, quando Adão abre os olhos, ele viu, então, o Pai, ele viu Deus. E, queridos, Deus, ele fez a imagem e semelhança, sua imagem e semelhança. Ele coloca Adão ali para governar, né, o jardim. Só que Deus começa a notar que ele precisava de algo. Então ele cria a mulher, você conhece a história. Ele cria a mulher, ele tira a mulher da costela de Adão e faz então a Eva. E Deus, desde o início, ele criou o homem para quê? Para ter uma intimidade de pai com filho. O jardim, tudo que ele fez ali, ele deu o melhor, porque ele amava os filhos, os primeiros filhos, e ele queria a intimidade, a comunhão de pai para com o filho. Deus, ele criou o homem, nós, eu e você, para ter um relacionamento com ele, de pai para com o filho. Queridos, quando Deus se relaciona com o homem, quando Deus tem comunhão com o homem, ele sabe, não tem nada que ele não saiba. Não tem nada escondido em mim e em você que ele não saiba. Deus, quando ele olha para nós, quando nós estamos na presença dele, nós começamos a orar, Deus, ele sabe de tudo.
Deus, Ele me conhece, Ele te conhece. Deus, Ele tem o seu nome nas próprias mãos dEle. Deus te formou, Deus te criou, então não tem nada oculto para Deus. E intimidade dá acesso ao coração de Deus, a lugares que ninguém chegou, e Adão e Eva tinham esse acesso ao coração do Pai. Como eu e você hoje, nós temos acesso ao coração do Pai. E quando nós temos a comunhão, a intimidade com o Pai, Ele nos leva a lugares que ninguém chegou. Apenas é nós, é você e Deus. É você e Deus, é um relacionamento de pai com o filho. Adão e Eva tinham então esse acesso ao coração do Pai. Todos os dias a palavra fala que na viração do dia, Deus estava ali. Deus vinha ali se relacionar com Adão e Eva. Então Ele era muito poderoso. Eles tinham intimidade com Deus. E a Bíblia fala que era todos os dias. Deus vinha caminhar com Adão e Eva pelo jardim. Deus vinha todos os dias. A viração do dia, então, queridos, era a melhor parte, era a melhor coisa que acontecia. Ali no jardim, o jardim não era o melhor, não eram as frutas, não eram as árvores, não era tudo lindo que Deus criou, mas a melhor parte estava na viração do dia, quando Deus descia, quando a Shekinah dele descia, quando a graça dele descia, e ele vinha se relacionar com Adão e Eva, e ele conversava com seu filho, com a filha, e ele caminhava junto. O Pai tinha comunhão com Adão e Eva. Imagina só que poderoso. Nós estávamos aqui no louvor agora há pouco e nós sentimos a presença de Deus tão forte aqui nesse lugar. Você imagina então eles que quando Deus descia naquele lugar e caminhava junto com Ele. Imagina só que poderoso que era. E a Bíblia diz que todos os dias, na viração do dia, isso era todos os dias, Deus descia e dizia: Adão, onde estás? Onde estás? E então Adão, ele se encontrava, corria, encontrava e falava: Pai, eu estou aqui. E eles tinham intimidade, eles ali conversavam, era comunhão, pai com o filho, pai com os filhos. Mas eles um dia perderam tudo de uma forma tão ridícula, porque olha só, o melhor era a viração do dia, era quando o Pai descia para conversar com eles, e Satanás fez eles se interessar por algo que não tinha valor algum. Aquilo que menos tinha valor no jardim foi o que Satanás fez Adão e Eva se interessar. Queridos, deixa eu falar algo para vocês. Satanás, ele sempre vai dar coisas, vai vir com coisas, com sugestões que não tem valor, para roubar o que de fato, o que realmente importa para nós. Ele sempre vai querer roubar o que você tem de mais valor. Ele vai fazer de tudo para tirar de nós o mais precioso. E o mais precioso para nós é a presença de Deus. Ele quer fazer de tudo que você saia da presença de Deus. Ele vai fazer de tudo para você perder a presença e a comunhão de Deus, por coisas que podem durar segundos. Quantas pessoas hoje perdem uma vida com Deus por conta de 10 segundos, de 15 minutos? Quantas pessoas têm perdido casamentos que se acabam porque as pessoas trocam por prazeres por 15, meia hora, e trocam o melhor que Deus deu? Quantos filhos se perdem pela desobediência aos pais por coisas de segundos? E todos os dias, Adão e Eva esperavam pelo Pai, queridos. Todos os dias eles esperavam. Mas um dia, como eu disse, o dia que eles pecaram, a expectativa de Adão e Eva não era mais de esperar o Pai, aquela alegria de quando a viração do dia chegava, que eles sabiam que o Pai ia descer para conversar, para se relacionar com eles. Agora a expectativa de Adão e Eva não era mais expectativa gostosa de receber o Pai, mas sim de medo. Eles estavam com medo. Eles estavam com a expectativa o quê? De gente escondida atrás da árvore, porque eles correram, eles foram se esconder quando eles sabiam que a hora do Pai, o Pai estava chegando.
Quando Adão e Eva pecam, desobedecem a Deus, eles criaram o quê? Uma barreira chamada pecado. Vocês conhecem a história? Havia uma árvore lá no meio do jardim que Deus disse: dessa fruta vocês não podem comer. Vocês podem comer de todas as frutas do jardim, mas Adão e Eva, essa fruta vocês não vão comer, porque o dia que vocês comerem, vocês vão morrer. E essa morte era o pecado que entraria e acabaria com a comunhão com Deus. E a serpente ali, vocês conhecem a história, incorporada ali pelo diabo, vem dar uma conversa com Eva. Eva, que antes nem olhava para aquela fruta, para aquela árvore, Eva passa a desejar a ponto de pegar aquela fruta, comer e dar para o Adão comer também. Queridos, por segundos eles perderam o melhor de Deus. Por causa de segundos, eles trocaram o melhor que eles tinham. Nesse dia, eles correram, se esconderam. E Deus vem como todos os outros dias, queridos. Deus, ele já sabia o que tinha acontecido, mas o Pai, ele veio novamente naquele dia. Ele já sabia de tudo. Mas o Pai, eu acredito que o coração de Deus era que eles confessassem, que eles falassem o que havia acontecido. Mas eles não fizeram isso. Eles deram desculpas. Aquele dia quando Deus desceu ali e ele começa a chamar: Adão, onde estás? Adão, onde estás? Aquele dia ele não ouve mais os passos de Adão correndo ao seu encontro. Deus não ouve. E Deus tem que insistir. E então Adão responde: eu ouvi a tua voz e tive medo. Eu me escondi. Adão e Eva desobedeceram o Pai aquele dia. Quebraram a aliança com Deus. Queridos, nós temos aprendido que o quê? A obediência, ela traz a obediência traz prosperidade nas nossas vidas. Mas a maldição, ela traz o quê? A desobediência traz o quê? Maldição para nós. E foi o que aconteceu com Adão e Eva. Trouxeram maldição. Vamos ler Romanos 6:23. Romanos 6:23 diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Então aqui está falando para mim e para você que o salário do pecado é a morte. Isaías 59:2, vamos ler. Diz assim: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados esconderam o seu rosto de vós, de modo que não vos ouça. Olha o que o pecado faz. O pecado impede nós de chegarmos a Deus, de termos comunhão com Deus. E é isso que o diabo quer fazer com nós. Ele quer que você peque, ele quer que você fale, ele quer arrancar a comunhão que você tem com Deus. Adão e Eva se afastaram. Queridos, Adão e Eva tinham uma escolha naquele momento. Eva tinha uma escolha, Adão tinha uma escolha: obediência ou desobediência. Mas eles escolheram errado. Queridos, creio no meu coração que se eles tivessem a atitude quando Deus chegou e falasse: Senhor, Pai, eu pequei, eu falhei, mas não foi isso que eles fizeram. Eles se esconderam. Eles tiveram duas atitudes. E a primeira foi se esconder. Queridos, deixa eu falar algo para você. Nada fica oculto aos olhos de Deus. Os olhos de Deus, Ele vê tudo. Então deixa eu falar algo para você que é filho, filha. Nada fica oculto dos olhos de Deus. Você pode esconder do seu pai, da sua mãe, mas de Deus você não esconde nada. Esposo, você pode esconder da sua esposa, mas de Deus você não esconde nada. Os olhos dele vê tudo. Esposa, você pode esconder do seu esposo, mas de Deus você não esconde nada, porque os olhos dele vê tudo. Os olhos do Senhor vê tudo. Eu sempre falei isso para o Samuel. Desde pequenininho eu falava: Samuel, você vai para a escola agora, mas a mamãe e o papai não estão lá.
mas Deus está lá vendo tudo que você está fazendo. Sempre falei isso para ele. E realmente os olhos de Deus estão vendo tudo. Não tem como esconder, não tem como fugir. Deus, ele vê tudo. Segundo o que eles fizeram, a atitude que eles tiveram, transferir a culpa ou deram desculpas. Quando Deus perguntou para Adão se ele tinha comido a fruta, Adão já foi dando desculpas. E ele falou: a mulher que o Senhor me deu, que me deu para comer a fruta. E aí o que aconteceu? Eva colocou a culpa na serpente, mas a serpente me enganou. Então um foi colocando a culpa no outro, deram desculpas. Eu acredito no meu coração que se eles tivessem falado: Senhor, Pai, nós falhamos, nós pecamos, Deus é misericordioso, mas não foi isso. Eles deram desculpa, eles não foram transparentes, com Deus, eles omitiram, colocaram desculpa no pecado. Nós não podemos dar desculpas para o pecado. O diabo, ele quer tirar a nossa comunhão com Deus. Adão e Eva perderam tudo, queridos. Perderam o melhor que Deus, que o Pai tinha para eles. Eles perderam a comunhão. Eles foram expulsos do jardim. Porque Deus é mau? Não, Deus não é mau. Deus é bom, Ele é misericordioso. Mas eles se afastaram da presença de Deus. Deixa eu falar algo para você. Deus nunca vai se afastar de você, de nós. Você que se afasta de Deus. Você que se afasta da presença de Deus. Queridos, hoje com essa palavra nós aprendemos o quê? Que não podemos trocar ouro por lata. Nós não podemos. Queridos, a palavra de Deus diz que Ele está à procura de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E se Ele está à procura, como diz a palavra, é porque não está fácil de achar nesses dias. É porque está difícil de achar os verdadeiros adoradores, os filhos que realmente honram Ele de verdade. Deus, o nosso Pai, Ele anseia um relacionamento com nós, os filhos. Ele anseia esse relacionamento, mas não é só vindo nos cultos, é todos os dias, assim como Ele vinha com Adão e Eva. Mas, queridos, hoje Deus tem perdido muitos dos seus filhos por coisas tão pequenas. Deus tem perdido os filhos dele por trabalho, por cansaço, para o Facebook, para o WhatsApp, por filmes, jogos, televisão, passeios, caminhadas. As pessoas têm colocado tantas coisas no lugar daquele que tinha que ser o primeiro. Queridos, não me interprete mal, você precisa trabalhar sim, todos nós precisamos trabalhar sim, mas você não pode deixar que o cansaço te impeça de buscar aquele que te dá saúde, aquele que dá tudo para você, que te dá o teu respirar. Você precisa se distrair sim, passear com a sua família sim, mas esse passeio não pode roubar a comunhão de Deus. Você precisa descansar, sim, precisa descansar, mas não deixe que o descanso roube a comunhão com Deus. Você precisa cuidar do seu corpo, talvez dar uma caminhada, talvez ir para a academia. É bom fazer tudo isso, é de Deus, mas não deixe que isso roube a comunhão de Deus com você. Que você perca o relacionamento com o Pai. Porque, queridos, o primeiro lugar da minha e da sua vida tem que ser o Pai. Vamos ler lá Mateus 6,33. Diz assim: mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Está falando aqui, que quando eu e você buscamos o Senhor em primeiro lugar, o seu reino, a sua justiça, está falando algumas coisas? Não, a palavra está falando aqui que todas as coisas vai ser acrescentado na sua vida. Você recebe essa palavra? Tudo vai ser acrescentado quando você buscar primeiro o Senhor. Mas acontece que tem muitos que não têm feito isso mais.
que tem colocado, tem buscado primeiras coisas, e se tiver um tempinho, vai lá e busca Deus. Infelizmente, você tem que dar o seu tudo para Deus. O apóstolo ministrou esses dias aqui. É tudo ou nada. Nós temos que dar o nosso tudo para Deus. Nós temos que dar o nosso tudo. E entenda uma coisa: quando você dá o seu tudo para Deus, Deus vai dar o tudo dele para você. É o tudo dele que vai vir sobre você. Então nós precisamos dar o tudo nosso para ele. Quando Adão dava o tudo dele para Deus, Deus dava o tudo para Adão. Adão desfrutava, Eva desfrutava. Não troque a sua comunhão com Deus por coisas pequenas. Não troque, não deixa o diabo te enganar como enganou a Eva. O melhor está em Deus. Quando você se envolve com os sonhos de Deus, não tem como Deus não se envolver com os teus sonhos. Deus, ele se envolve com os teus sonhos. Deus, ele se envolve com os nossos sonhos. Que você, a partir de hoje, você vai ter escolhas a fazer. Todos os dias você vai ter escolhas de dar o seu tudo para Deus e ganhar o tudo dele, ou de dar o seu nada e perder o tudo de Deus. Que você possa dar o tudo seu para Deus. Sabe por quê, queridos? O Espírito Santo, ele está aqui. Quando você for para sua casa embora, o Espírito Santo está com você. Quando você dorme, o Espírito Santo está ali com você. Quando você acorda, o Espírito Santo está com você. Será que você tem conversado com o Espírito Santo? Ou será que você tem só vindo nos cultos e erguido a mão e falado: Senhor, eu te amo, eu te adoro? E não esqueça do Espírito Santo. Ele é tudo na nossa vida. O Espírito Santo, ele está buscando, ele está ansiando um relacionamento de filhos com ele. Jesus, quando subiu, quando foi ao Pai, ele falou, ele prometeu que enviaria o Espírito Santo, que estaria conosco todos os dias. Será que você tem, pelo menos todos os dias, tirado 10 minutos com Deus? Não tem como um cristão ficar sem se alimentar, queridos. Nós somos como um carro, uma moto, sem combustível. Nós vamos ficando fracos, nós vamos parar, não vai andar, não tem como andar. Nós precisamos da busca, nós precisamos se encher, nós precisamos da comunhão com Deus. Quando você lê a sua Bíblia, você está ouvindo a voz de Deus falando com você. Quando você ora, você está tendo uma intimidade com Deus, você está tendo ali a presença de Deus sobre a sua vida, assim como Adão e Eva. Eles perderam, e nós não podemos mais permitir que o diabo roube, que passe dias sem orar, sem jejuar, sem ler a Bíblia, sem ler a palavra de Deus. Você precisa dar o seu tudo para Deus. Tem pessoas aqui que precisam dar o tudo deles para Deus. Queridos, com essa pandemia, o ano passado, muitos e muitos cristãos, muitos filhos de Deus se esfriaram, se afastaram de Deus. Mas Deus, ele começou um novo ano, e ele trazendo essa palavra, trouxe palavra esses dias, né, usando o apóstolo, trouxe mais uma palavra para nós nesses dias, que nós, como os filhos deles, nós somos levantados para ser sal e luz nessa terra. Nós não podemos ficar sentados e prostrados, deixando o tempo passar e deixando o diabo fazer graça. Não, nós temos que nos levantar e nós temos que nos encher da presença dele. É todos os dias ter um relacionamento com o Pai, porque é isso que ele criou e nos formou. O inimigo tirou o foco de muitas e muitas pessoas. E quando o inimigo tira o foco de muitas pessoas e as pessoas ouvem como Adão, como Eva ouviu, eles se afastam da presença de Deus. E quando se afasta da presença de Deus, traz maldição sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre os seus filhos. É muito sério. Olha só, quando Adão e Eva cometeu isso, que depois eles tiveram os filhos, vocês sabem o que aconteceram? Caim matou o próprio irmão Abel. Olha a tristeza. Então aquele pecado veio sobre a vida dos filhos. Você, pai e mãe,
Se consagre, profetiza sobre a vida dos teus filhos. Sabe, volta para o Senhor de verdade, porque de repente não é com você que acontece, mas você dá legalidade para o diabo pegar os teus filhos. Nós não podemos mais negligenciar, deixar o diabo ouvir a voz dele. Nós temos que ouvir a voz de Deus, ir para o tudo ou nada, ir para o tudo ou nada. Queridos, nós temos aqui culto no domingo de manhã, culto no domingo à noite, nós temos no culto na terça, nós temos a cela na quarta, nós temos quinta, a tarde da bênção, nós temos o sábado, né, com os radicais. Pais, tragam os seus filhos, tragam os seus filhos para vocês não chorarem mais tarde. Temos aqui os jovens no sábado. Então a igreja, temos muitas coisas para fazer. Então nós temos a presença de Deus. São vários dias para buscar a Deus. Mas quantos dias, deixa eu te perguntar, quantos dias você está vindo no culto? Ou você deixa o cansaço tomar conta de você? Então é tempo de nós voltarmos para o Senhor. A palavra fala que nós não podemos ser nem frios, nem mornos. Mornos o Senhor vai vomitar. Nós temos que ser quentes. Nós temos que estar na presença, dar o nosso tudo e pro tudo ou nada, como disse o apóstolo. Essa noite é uma noite de nós nos consertarmos. Esse mês agora, fevereiro, vai começar um outro mês. E esse mês pode ser o melhor mês da sua vida. Você recebe essa palavra? Mas que você, a partir de hoje, coloque o Senhor em primeiro lugar na sua vida. Porque todas as coisas que você precisa, Ele vai acrescentar sobre a tua vida. Tudo Ele vai acrescentar. É tempo de nós voltarmos a fazer uma aliança com Deus. Hoje à noite, é noite de você fazer uma aliança com Deus. Talvez, de repente, você deixou de se envolver. Você não se envolvia tanto mais com o Senhor. Queridos, tem pessoas que têm chamado aqui, mas estão agindo estão tendo atitudes de voluntários. E o voluntário, ele faz quando ele quer, quando ele está disponível. Mas Deus te chamou para você se levantar como um filho e ser um sal e luz nessa terra, e sacudir, sabe, a poeira do pé, e se levantar e se erguer e falar: Senhor, eis-me aqui, eu vou pro tudo ou nada, eu vou dar o meu tudo para ti. A partir de hoje eu vou dar o meu tudo. Tem pessoas que perderam ministérios por bobeira, que deixaram, que trocaram por algo que o inimigo soprou. Você não vai conseguir, você é fraco, você é incapaz. Não escute mais a voz do inimigo. O Espírito Santo hoje está aqui, Ele trouxe essa palavra para que você venha ser cheio. O segredo meu e do apóstolo, o segredo nosso, da nossa prosperidade, é Mateus 6,33. Nós buscamos o Senhor em primeiro lugar. Nós temos buscado o Senhor em primeiro lugar. Nós nos derramamos na presença dEle todos os dias e falamos: Senhor, eis-nos aqui. Eu choro lá em casa, na presença, no meu lugar secreto. O apóstolo, os nossos filhos estão de prova, porque eles veem nós direto de joelhos, chorando na presença de Deus. E nós falamos: Senhor, eis-nos aqui. A minha casa, usa a minha casa, usa o meu filho, usa a minha filha. Se depender de mim, Senhor, eu vou dar o meu tudo para ti. Eu vou dar o meu tudo. Nós vamos dar o nosso tudo. É o que nós temos feito todos os dias. É se entregar na presença dEle. E é assim que tem que ser, queridos. Nós precisamos fazer a diferença. Fazer a diferença. Escuta, enquanto Adão e Eva eram quentes, estavam na presença de Deus, eles tinham tudo de Deus. Quando eles passaram a ser mornos, eles foram expulsos, eles perderam o jardim, eles perderam o melhor, que era a presença de Deus. Então todos os dias que você possa buscar a presença de Deus, não é só aqui, é na sua casa. Nem que for 15 minutos, tira um tempo com Deus, ore, agradeça a Deus pelo dia, pela saúde, pelo que Ele tem dado para você. Tenha um relacionamento com Deus. Deus tem saudade de ouvir a voz de muitos filhos.
Deus tem saudade de ouvir a voz de filhos que deixaram Ele por coisas. Às vezes ficam 1 hora na frente da televisão, em frente de jogos, mas para Deus é só 15 minutos. Começa a ler a Bíblia, começa a abrir a boca porque dá sono. Começa a orar e daqui a pouco está dormindo porque tem sono. Porque as outras coisas estão em primeiro lugar e não Deus. Está na hora da gente colocar Deus em primeiro lugar nas nossas vidas. E realmente quando nós dermos o nosso tudo, Deus vai dar o tudo dele. Deus vai dar o tudo dele. Você recebe essa palavra? Deus quer dar o tudo dele para você. Esse é o ano da sua vida, o ano de viver a provisão do Senhor. Aleluias. O Senhor quer derramar a provisão dele sobre a sua vida, a restituição. Mas nós precisamos dar o nosso tudo para ele.